Em nome de Jesus. Então, quero apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, apresentar o meu livro, Quebrando o Laço do Passarinheiro, tá bom? Um livro também de guerra espiritual, ok? Que é o nosso assunto hoje. Então, não deixe de adquirir o livro Quebrando o Laço do Passarinheiro. Olha, esse livro aqui vai mudar a sua concepção de muitas coisas, inclusive das questões espirituais, de guerras espirituais. Tem gente que não acredita em guerra espiritual. Este livro ele vai trazer para você essa noção, tá bom? E é exemplo de várias guerras espirituais que nós temos que travar pelos nossos filhos, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos vizinhos, enfim, né? A guerra espiritual, ela é real, é uma realidade, infelizmente, guerra por não ter o conhecimento necessário para enfrentar esses desafios espirituais, tá bom? Então, este livro está à venda aqui em Pinheiro, na Igreja do Campinho, em São Luís, na Livraria Ruache, no Shopping Anil e no Retorno da Coama, tá bom? Um livro que vai mudar a sua vida e vai trazer muito conhecimento para você, tá ok? Em nome de Jesus, é uma benção. Conhecermos alguns princípios, porque até Jesus Cristo ele foi cobrado sobre a autoridade. Então vamos abrir nossa Bíblia em Lucas capítulo 20, versículo 1. Lucas capítulo 20, versículo 1. Num daqueles dias, enquanto Jesus ensinava ao povo no templo e anunciava o evangelho, chegaram os principais sacerdotes e os escribas, com os líderes religiosos, e lhe disseram: Conte-nos, com que autoridade fazes essas coisas? Que te deu essa autoridade? Olha só, Jesus, no capítulo anterior, ele faz a purificação do templo. Ele encontra aqueles ladrões ali, comercializando produtos estragados para sacrifícios, né? Animais para sacrifícios na casa do Senhor. Então ele se ira naquele momento e faz ali toda uma limpeza no templo. E as autoridades da época, as autoridades religiosas, como os sacerdotes, os escribas e os líderes, fizeram uma pergunta para ele. Perguntaram para ele: com que autoridade fazes essas coisas? Então, com que poder? Quem te deu poder para fazer essas coisas? Quem te deu poder para falar assim? Quem te deu poder para expulsar demônios? Quem te deu poder para curar? Quem te deu poder para fazer isso e aquilo? O próprio Jesus Cristo, ele foi questionado sobre a sua autoridade terrena, a sua autoridade terrena e a sua autoridade espiritual. Aí depois você pode fazer aqui a leitura e ver qual foi a resposta de Jesus. Inclusive uma resposta muito sábia, tá bom? Em Mateus capítulo 28, versículo 18. Versículo 18. E aproximando-se, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Jesus aqui, ele aparece depois que ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos e ele fala o seguinte: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Bom, toda a autoridade ela é dada por Deus. Deus é a maior autoridade na terra e nos céus. Só Ele para dar autoridade para qualquer pessoa nessa terra. O próprio Jesus Cristo, Ele teve que conquistar
essa autoridade, a autoridade que ele conquistou na cruz, né? E quando ele conquista essa autoridade que é delegada, esse poder é delegado. Uma das coisas que a gente precisa entender é que todo poder é delegado, é dado de alguém para alguém. E todo o poder e autoridade emana somente do nosso Deus. Ele é a autoridade sobre todas as coisas, tá bom? Então Jesus diz: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide. Ou melhor, portanto, eu vou dar autoridade também para vocês irem fazer algumas coisas. Que coisa? Fazer discípulo. Outro, batizar. Outro, ensinar. Bom, é bem aí que está o problema. A gente precisa entender uma coisa: que ter poder nem sempre é ter a autoridade. Deixa eu explicar melhor para você. Nem todo mundo que tem poder tem autoridade, mas todos que têm autoridade têm poder. Porque a autoridade é um poder delegado. Por exemplo, o diabo tem poder ou tem autoridade? O diabo, ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Por que que ele tem poder? Porque a própria palavra do Senhor diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é um poder. A gente viu o que ele fez com a vida de Jó, né? A gente viu o que ele tentou fazer com o próprio Jesus Cristo. Ele tem poder, mas ele não tem autoridade. Todos que têm autoridade têm poder, mas nem todo mundo que tem poder tem a autoridade, porque a autoridade ela é delegada. O Deus não deu autoridade para o diabo. Ele deu autoridade para Jesus Cristo e todos aqueles que têm a autoridade de Jesus, como no caso. Então aqui no texto a gente viu o seguinte: toda autoridade, Jesus fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Então não sobrou nada para o inimigo. Então Jesus recebe a autoridade do Pai e passa a autoridade para os apóstolos, para os seus discípulos. Que tipo de autoridade ele passou? A autoridade para fazer discípulos. Então, um poder para fazer discípulos. Bom, mas a pergunta que se faz é a seguinte: você é discípulo? Porque para você fazer discípulo, ter autoridade, ter poder para fazer discípulo, você precisa ser discípulo. Discípulo vem de disciplina. Você é uma pessoa disciplinada? Você obedece o seu discipulador? Outra autoridade que Jesus deu para os seus discípulos: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai. Você conhece o Pai? Você conhece Deus? Você conhece Jesus Cristo, Filho? Você conhece o Espírito Santo? Para eu falar em nome de alguém, para eu representar alguém, eu tenho que conhecer alguém. Por exemplo, o embaixador do Brasil lá na China. Ele vai morar na China, mas ele tem que saber tudo que acontece no Brasil. Ele tem que saber quantas pessoas existem no Brasil, os problemas sociais e econômicos do Brasil, porque ele representa o seu país em um outro país. Então ele está em nome do presidente, ele está em nome do Brasil, ele está em nome de uma nação em outra nação. Então o problema é que as pessoas, elas querem autoridade, elas querem poder, mas não conhece Deus, não conhece o Filho e não conhece o Espírito Santo. E quando os conhece de uma forma muito rasa, muito leviana, e acaba não tendo autoridade nenhuma para representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a responsabilidade é grande. Outro poder que Deus deu, que Jesus deu para os seus discípulos: ensinar. Então, para eu ensinar, eu tenho que fazer o quê? Aprender. Você tem aprendido a palavra do Senhor? Você tem buscado a palavra do Senhor? A gente tem vivido aí uma geração, pessoas que querem ensinar, que querem ser professor de escola dominical, que querem ser líderes, mas não sentam para estudar, não sentam para buscar a palavra, não lê a Bíblia, não busca
conhecimento, pois autoridade vem pelo conhecimento. Ora, eu trabalho hoje numa escola muito grande, né? Uma escola muito conhecida a nível nacional. Mas para eu trabalhar e ter autoridade para ensinar nessa escola, eu tive que ter um nível superior. Então eu fiquei 4 anos em uma universidade, sentado no banquinho lá da universidade, na cadeira da universidade, estudando durante 4 anos para ter o meu diploma, que me deu autoridade para eu trabalhar nessa escola. Eu não podia chegar lá e dizer: ei, eu sei este assunto, eu sei esse conteúdo, me emprega aí nessa escola, deixa eu ensinar nessa escola. Não é assim, todo mundo sabe. Todo professor tem que ter um diploma, tem que ter um certificado que lhe dá autoridade e poder para ensinar. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem ensinar o que elas nem sabem, o que elas nem aprenderam. Então, não tem autoridade nenhuma para isso. E o que isso tem acontecido dentro das igrejas não é brincadeira. A pessoa acabou de chegar, sabe muito mal umas coisinhas e já quer ensinar, né? E não é assim, tá bom? Jesus Cristo, ele estudou. Ele fez toda a escola da época, era uma escola religiosa da época. Por que ele estudou? Qual é a prova de que Jesus estudou? Não é? Quando ele entrava em certas regiões, em certas cidades e vilarejos, como é que chamavam Jesus? Rabi. O que é um rabi? É um mestre. Então, ele era reconhecido como mestre. Por quê? Porque ele estudou. Na Bíblia não aparece isso, mas nesse espaço lá, né, dos 12 anos de idade, Jesus já ensinava. Né, quando ele se perdeu ali dos pais, foram encontrar ele na sinagoga ensinando autoridades. E todo mundo se admirado, quer dizer, desde criança, Jesus já estudava a palavra de Deus da época. Então ele galgou todo um conhecimento para ter autoridade. Quando ele começou a exercer a autoridade espiritual, que foi depois do batismo dele, começaram a questionar. Com que autoridade tu faz isso? Com que autoridade tu perdoa? Né? Tu libera o perdão? Com que autoridade tu perdoa os pecados? Então começou a questionar. Amém? Porque as pessoas viam Jesus só com uma autoridade terrena, mas ele tinha autoridade terrena e tinha autoridade espiritual também. Ok? Então vamos lá. A autoridade ele vem pelo conhecimento. A autoridade ele vem pelo comportamento, pelas atitudes e vem também pela obediência. Então vamos ver um pouquinho mais sobre a questão de autoridade. Toda nação ela é constituída, né, democraticamente, ela é constituída pelas autoridades. Toda nação ou toda comunidade que não tem autoridade, que não existe as hierarquias, ela está fadada ao fracasso. Ela não subsiste como uma nação, como uma sociedade organizada. Nós aqui no Brasil, como em outras nações também, nós temos autoridades constituídas sobre nós. Nós temos a autoridade civil que vai desde o professor de sala de aula até o presidente. O diretor da escola é uma autoridade, o professor é uma autoridade, o guarda municipal é uma autoridade, o guarda civil é uma autoridade, né? O prefeito, os governadores, o presidente, como eu já falei, todos eles são autoridades. Bom, mas a gente tem visto muitas pessoas desrespeitando essas autoridades. Como é que nós queremos ter autoridade espiritual se não obedecemos ou desonramos, desrespeitando as autoridades que são constituídas na nossa nação? O fato de eu discordar de um candidato, do prefeito, do governador, de um vereador, não me dá o direito, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, de tirar a autoridade dessa pessoa ou desonrar a autoridade dessas pessoas. Nós temos visto muitos nos meios de comunicação
nas mídias aí, muitos cristãos perdendo sua autoridade por criticar, por desonrar autoridades constituídas democraticamente na nossa nação. Então, para você ter autoridade espiritual, você primeiro tem que se sujeitar, respeitar toda a autoridade. Você não vai ver no meu Face, você não vai ver no Instagram, nesses meios, né, nessas plataformas que eu participo, eu falando mal do presidente, eu falando mal do governador, eu falando mal da polícia. Você não vai ver, sabe por quê? Porque a Bíblia fala para não fazermos isso, ela condena esse tipo de atitude, vamos já ver daqui a pouco. Então, infelizmente, nós temos encontrado pastores, líderes, pessoas que se dizem cristãos e até são, mas nessa área aí estão perdendo a autoridade, estão perdendo poder. A Bíblia não nos permite que a gente fale mal, que a gente condene ou que a gente desonre as autoridades. Então você que está me assistindo ou conhece alguém que é da igreja ou conhece algum amigo, alguém que está fazendo esse tipo de coisa, ainda se dizem evangélicos ou católicos ou cristãos, a Bíblia condena esse tipo de atitude. Eu posso discordar de um governador, de um presidente. E qual é o meio que eu posso usar para isso? O meio democrático do voto. Eu posso discordar de todas as autoridades, mas eu não tenho o direito de desonrar, porque Deus não aprova esse tipo de coisa. Vamos ver mais sobre isso. Nós temos autoridades militares, nós temos a polícia militar, nós temos a polícia federal, nós temos o exército, a aeronáutica, a marinha, né? Nós temos essas autoridades militares que eu e todo cristão deve obedecer, porque são autoridades constituídas na nação, pela Constituição e também pela Bíblia, não é? Então nós temos que obedecer. A terceiro tipo de autoridade, e as autoridades eclesiásticas, que são os pastores, padres, freiras, bispos, e conforme a igreja, né, tem até os apóstolos, não é? Então essas pessoas também são autoridades, mas infelizmente nós temos visto os próprios crentes, os próprios católicos, os cristãos de forma geral, desonrando, criticando autoridades constituídas. O Papa, muita gente fala mal do Papa. Não é para falar mal do Papa, porque ele é uma autoridade constituída por uma instituição religiosa. Os bispos, os pastores, então nós que queremos ter autoridade espiritual, não podemos desonrar nenhum tipo de autoridade. Então nós temos que obedecer, desde o seu discipulador, desde o seu líder, desde o seu pastor, passando pelos bispos, e aí vai conforme as denominações e as hierarquias eclesiásticas. Então, o que o inimigo tem feito? Tem feito com que muitas pessoas cristãs desonrem as autoridades. Por isso que está havendo tanta desordem na nossa nação e tanta vergonha e tanta desonra no meio eclesiástico, no meio das igrejas, porque Satanás, ele é o pai da desobediência. Então quem desobedece e que desonra não é filho de Deus. Vamos lá. Por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 1. Romanos 13, na verdade. Romanos 13. Romanos capítulo 13. Versículo 1.
todos devem sujeitar-se às autoridades do governo. Aqui está falando de autoridades civis do governo, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por eles. Deus, o Supremo, o Poderoso, o autor da autoridade, ele é a autoridade. E ele dá autoridade aos governantes, ele dá autoridades às nossas autoridades constituídas, é Deus que dá. A Bíblia diz, né? Não tem autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Ah, pastor, mas eu obedeço a Deus. Mas se você não obedece à autoridade que ele constituiu, então você não obedece a Deus. Jesus Cristo deu um exemplo disso. Quando Pilatos disse para ele: não falas nada? Não vê que eu tenho autoridade para te matar? O que Jesus fala? Ele fala exatamente isso que Paulo está dizendo. Que nenhuma autoridade é dada a homem nenhum que não venha do céu. Então, ele tinha que obedecer ali Pilatos, porque ele estava reconhecendo que Pilatos era uma autoridade de Deus. Mesmo Pilatos sendo injusto e Pilatos ali colocando Jesus na sentença de morte. Jesus se sujeitou. E aí é que está o problema. Queremos ter autoridade, mas não nos sujeitamos a autoridades governamentais. Não. Ah, mas eu não escolhi o governador que está aí, eu não escolhi o presidente que está aí, mas foi escolhido. Então cabe a nós mas ele foi eleito democraticamente. Então cabe a nós, cristãos, sermos diferentes. E você, dentro daquilo que lhe cabe, esperar daqui a 2 anos, escolher o candidato de forma democrática através do voto. Agora é errado, é pecado ficar aí desonrando as autoridades que são constituídas por Deus. Outro exemplo, ainda aqui no versículo 3, em Romanos 13:3 diz assim: porque os governantes não são movidos de temor para os que fazem o bem, mas sim para os que fazem o mal. Não queres temer a autoridade? Faze o bem e receberás louvor dela. Então nós temos que obedecer às autoridades, que as autoridades eles estão aí para fazer o bem. E se desrespeitarmos a autoridade, nós não receberemos louvor de Deus na nossa vida, tá bom? Outro exemplo, Tito, capítulo 3. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Olha, isso é um mandamento para nós. Isso é um mandamento. Eu vou repetir. Que a gente deve lembrar de estar sujeito aos governantes e às autoridades. Que nós devemos ser obedientes e estar preparado para toda boa obra. Outro exemplo, nós vamos ver em 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 13. Esse aqui é bem direto, né? Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, seja aos governadores como por ele enviado para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Pois a vontade de Deus é que, fazendo bem, caleis a ignorância dos insensatos. Olha, quem está falando isso aqui? Pedro. Pedro, um dos caras mais desobedientes que teve no ministério de Jesus. Só lembrando que ele cortou a orelha de um soldado, de uma autoridade, que estava ali
prendendo Jesus. E Jesus imediatamente o reprovou na sua atitude. Pedro aprendeu a lição e agora ele nos ensina, né? Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, seja ao rei como soberano, se aos governadores como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Toda a autoridade humana. Então nós como cristãos, nós devemos reconhecer quem são essas autoridades e que um poder foi delegado para eles. Não estão lá à toa. Ninguém chega e diz assim, eu tenho autoridade, eu quero autoridade. Não. Se a pessoa é uma autoridade, é porque ela foi constituída como autoridade. Eu sou um pastor. Dentro da minha comunidade, eu sou uma autoridade. E as pessoas devem me ver assim e obedecer assim, com autoridade. Deus me chamou para ser pastor, mas eu tive que ter uma imposição de mão. Eu tive que ter uma autorização para que eu tivesse autoridade e também tivesse poder para agir como tal. Amém? Então, a gente precisa entender que se você quer ter uma autoridade espiritual, quer ser uma autoridade espiritual, primeiramente, você tem que rever se você é uma pessoa que obedece às autoridades constituídas na nossa nação, as hierarquias necessárias em nossa nação. Caso contrário, você vai passar vergonha. Caso contrário, você nunca se tornará uma autoridade espiritual. Você quer um exemplo disso? Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 13. Olha um exemplo aqui bem prático sobre questão de autoridade espiritual. 19, 13. Diz assim: aconteceu também que alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos dos judeus, chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, o homem em que estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Essa questão de autoridade, ela é muito séria. Esses homens aqui, eles achavam que tinham poder para libertar uma pessoa de demônios. E eles achavam que tinham autoridade para isso. E olha o que a Bíblia chama eles: exorcistas ambulantes. Saíam por aí achando que tinham autoridade espiritual. Mas com certeza eles não tinham um poder delegado sobre a vida deles. Eles não tinham autoridade para expulsar demônios. Até Jesus Cristo foi questionado. Quando ele expulsou o demônio de um homem, os fariseus disseram que ele expulsou pelo poder de Beelzebu. Então, as pessoas precisam entender que a autoridade espiritual é algo muito sério e não é algo que cai do céu. Deus pode ter te escolhido para fazer uma grande obra, mas se você não obedece a ninguém, a seu pastor, ao seu discipulador, se você não obedece aos governantes, às instituições, às autoridades humanas, vai acontecer a mesma coisa que acontece aqui. Você vai ser envergonhado pelo diabo.
Então aconteceu, né, que esses exorcistas, eles tentaram invocar o nome de Jesus. O que tem de pessoas fazendo isso no meio de cristão, sem autoridade nenhuma, invocando o nome de Jesus, querendo libertar pessoas sem nenhuma autoridade e passando vergonha. E o interessante é o que eles falaram: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. Eles não conheciam nem Jesus e nem conheciam praticamente Paulo. Porque se eles fossem ordenados, tivessem autoridade para expulsar, eles teriam que ter uma convivência aqui com Paulo. Eles teriam que saber como é que era a vida de Paulo. E eles tinham que conhecer a Jesus. Porque o certo era eles dizerem: em nome de Jesus, eu te expulso. Em nome de Jesus. Eles não falam porque na verdade sabiam que eles não tinham autoridade. Eles falam Jesus e falam em Paulo. Agora olha a resposta. Todavia o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ou a gente pode parafrasear dizendo o seguinte, que o demônio diria o seguinte: conheço Jesus, porque eu sei que ele é autoridade, né? Filho de Deus, é o Salvador, conheço ele. Conheço Paulo, a quem Jesus chamou autoridade. Conheço Paulo, sei quem ele é uma autoridade. Agora vocês, que autoridade vocês têm? Quem deu essa autoridade para vocês? Em nome de quem vocês estão realmente falando? Quem são vocês? E a Bíblia fala aqui que eles passaram uma vergonha muito grande. Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, o subjugou, espancou, e eles foram envergonhados, saíram nus e feridos, e fugiram daquela casa. Então, olha a seriedade do que é ter autoridade espiritual. Nunca se autodenomine uma autoridade espiritual. Hoje, a gente tem visto aí pessoas buscando títulos nas igrejas, querendo ser pastor, querendo ser isso, querendo ser aquilo, se ao menos sequer ter um chamado ou ter sido, né, delegado uma autoridade àquela pessoa. Para mim, no meu conceito, toda pessoa, né, que é chamado para ser pastor, geralmente eles não querem. Eu não queria ser pastor. Eu relutei muito. Orei bastante. Deus, me dê outra coisa. Eu sei como é que é a vida de um pastor. Eu sei como é que é a vida do meu pastor. Não quero. Porque o chamado, juntamente com o chamado, vem o peso desse chamado. Mas hoje, por uma questão de titularidade, por uma questão de posição, muitas pessoas pedem para ser pastor. Para mim, gente que pede para ser pastor, ou pede até para ser um líder, ter uma autoridade eclesiástica, para mim esse não tem chamado. E ele vai dar um problema lá na frente. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você que é pastor, você que é um líder, tome muito cuidado antes de você delegar a autoridade e poder para alguém. Aliás, você quer conhecer as pessoas? Diz o ditado: dê poder para eles. Você vai ver quem elas são. Se revelarão no seu verdadeiro caráter, que não está tratado. Caráter diabólico. Porque a autoridade muda o coração das pessoas quando elas não têm um chamado verdadeiro do Senhor. Fica a dica. Amém? Tiago capítulo 4. Tiago, capítulo 4, nós estamos falando sobre autoridade espiritual. Estamos vendo aqui alguns princípios, né, de autoridade espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 7, um texto muito conhecido no meio cristão, mas muito pouco obedecido. Vamos lá? Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vou repetir. Assim sujeitai-vos a Deus,
Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Toda a autoridade, ela começa com uma sujeição. Toda a autoridade começa com uma sujeição. Quando aquele centurião foi ao encontro de Jesus para que sua filha fosse curada, e Jesus disse: eu vou até a sua casa, e ele disse: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas sou um homem de autoridade. Eu digo para um, vai, ele vai, vem, ele vem. Então eu me sujeito da mesma forma à tua autoridade, Jesus. Me dá uma palavra, manda eu levar essa palavra para minha filha e ela vai ser curada. Olha, Jesus parou, olhou para aquele homem e disse assim: nunca vi em Israel um homem como esse, um homem temente a Deus como esse. Você quer ser uma autoridade espiritual? Você precisa se sujeitar a Deus. Existem pessoas que às vezes pela ignorância, às vezes meio pelo orgulho diabólico, dizem assim: eu não tenho que me sujeitar a homens, eu não tenho que obedecer a homens, eu tenho que obedecer a Deus. Esse é um pensamento diabólico, porque Deus, sendo toda a autoridade, é Deus, é de Deus, e Ele dá essa autoridade a quem Ele quer, a quem Ele chama. Então é para obedecermos. Então pessoas que querem se rebelar contra autoridades, pastores, contra autoridades eclesiásticas, elas gostam de falar isso. Eu não devo satisfação a homens, eu não devo satisfação, eu não tenho que obedecer a homens, eu tenho que obedecer a Deus. Bom, se você, a palavra do Senhor diz, se você não obedece a quem você vê, como obedecerá a quem você não vê? O próprio Deus. Porque Deus, ele se mostra através das autoridades que ele constitui. Como você não obedece aos homens? Então, isso é uma frase maligna. Uma coisa é você não obedecer a alguém que quer levar você ao erro, alguém que quer levar você ao pecado. Agora, não obedecer uma autoridade que é bênção na sua vida por alguma discordância e achar que pode passar por cima dessas autoridades e ir diretamente a Deus, você vai ser reprovado, porque isso é um comportamento de rebelde. E rebelde, Deus, ele não tolera. Bom? Lucas capítulo 10, versículo 19. Tá tudo ok? Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Amém? Jesus Cristo aqui, ele dá autoridade para os seus discípulos. Ele dá autoridade para aqueles que andavam com ele. Para aqueles que foram chamados com ele, para serem tratados no seu caráter com ele. Ele não chamou pessoas aleatórias. Observem, nós estamos aqui, depois de um bom tempo, dentro do ministério de Jesus, um bom tempo, os apóstolos, seus discípulos, andando com ele e aprendendo. De tal forma que ele confiou aos seus discípulos e ele deu autoridade. Então, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Que serpentes e escorpiões são esses? É o próprio, as forças espirituais do mal. Serpente e escorpiões, ele está fazendo aí uma analogia com esses insetos peçonhentos, perigosos, traiçoeiros, imortais. Ele está dando uma autoridade a uma guerra espiritual. Porque o escorpião é traiçoeiro, as serpentes são traiçoeiras. Ele está falando de demônios, de forças espirituais do mal.
Autoridade sobre todo o poder do inimigo. Olha, presta atenção que o inimigo aí na minha e na tua Bíblia está no singular. Não são os inimigos. É o inimigo contra o próprio Satanás. Contra o próprio diabo. Nada vos fará mal algum. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer ser uma autoridade espiritual? Você é uma autoridade espiritual? Saiba de uma coisa. A tua guerra, e você recebeu poder e autoridade, foi para brigar contra demônios e até contra o próprio diabo. O diabo se incomoda com quem tem autoridade. Ele quer acabar com a autoridade, destruir a autoridade. Mas para isso, não deve haver brechas em nossas vidas. Para a gente ter a autoridade contra o próprio diabo, que é um acusador, não devemos ter brecha nas nossas vidas. Nós devemos nos sujeitar a Deus, nos sujeitar à autoridade e exercer com poder e autoridade aquilo que Deus nos entregou. E sendo assim, continua o texto, nada vos fará mal algum. Que nós temos que ser sim uma autoridade espiritual. Todo cristão, ele tem que ter uma autoridade espiritual. A autoridade, ele vem com a sujeição. A autoridade, ele vem com o conhecimento, com a busca. Amém? A autoridade vem com a humildade. A autoridade vem com a delegação, né? De você receber esse poder para poder fazer a obra do Senhor. Existem princípios para isso, mas infelizmente o autor da desordem, né, tem trazido desordem para a nossa nação. Ninguém respeita mais ninguém, os poderes não se respeitam mais, né? As pessoas não respeitam as autoridades, não respeitam todos os processos democráticos, e aí vira essa desordem. Mas essa desordem não pode entrar na igreja. A igreja é uma instituição hierárquica e é necessário que seja assim, porque o Senhor, ele é o Senhor dos exércitos, é uma das denominações, atributo de Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Então quando a gente entende o que é exército, sabe que existe uma hierarquia, e exército nenhum subside a uma desordem hierárquica. Tem que haver obediência. E a igreja, ela é o exército do Senhor. Então, nós que fomos constituídos como autoridades, líderes, pastores, né, bispos e aí vai, tá bom? Nós devemos ser reconhecidos como essa autoridade, não para a vanglória nossa, mas para honrar o Senhor. Você quer honrar a Deus, se sujeitar a Deus, se sujeite a toda a autoridade constituída sobre a sua vida. Amém? Sobre sua vida. Você tem alguma coisa contra essa autoridade? Você vai até ela com todo respeito e diga o que você não concorda, mas não saia de forma covarde, falando mal, né, denegrindo a imagem daquela autoridade, usando, né, as redes sociais, né, se escondendo por detrás das redes sociais para falar o que bem quer. Deus está olhando para tudo isso e está reprovando esse tipo de atitude. Tema a Deus, tema a autoridade que foi constituída por eles. Amém?